Cidades da região do Vale do Paraíba receberam oficinas culturais e de formação em março. 3 cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba receberam na primeira semana de março oficinas artísticas e de formação. A ação fez parte do projeto Ponto de Cultura Escola de Mídia Comunitária, aprovado no edital LPG 24 de 2023. Promovido pela Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, a TV Cidade Taubaté. Nos municípios foram realizadas oficinas culturais gratuitas, com certificado, para um público-alvo de 15 anos em diante, voltada para a introdução da arte da serigrafia, do desenho artístico e da dança africana. Também será promovido workshop sobre produção cultural e leis de incentivo, visando a formação de agentes culturais locais. As edições foram realizadas em Santo Antônio do Pinhal, Taubaté e Caçapava. O Centro Pop de Caçapava, Monsenhor Teodomiro Lobo, localizado à Rua Dr. Napoleão Mendes Laureano, número 527, no bairro da Vila Resende, sediou na terça-feira, 17 de março, oficinas artísticas e de formação como parte do projeto Ponto de Cultura Escola de Mídia Comunitária. O workshop sobre a produção de projetos para leis de incentivo ficou a cargo de 3 membros da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, a TV Cidade Taubaté: Cláudia Perrone, Luiz Cláudio Daniel e André Ferreira. Gente, bom dia, tudo bom com vocês? Eu sou André Ferreira, ao meu lado aqui está o Luiz Cláudio Daniel, ali na frente a nossa querida Cláudia Mello. Nós somos lá da TV Cidade Taubaté, que é a Rede Cidade de Comunicação e Cidadania. Nós somos, na essência, uma emissora comunitária que trabalha com a valorização da comunidade por meio da inclusão no audiovisual. Mas, além da nossa essência, né, que tem 23 anos já isso, nós também somos uma organização da sociedade civil de interesse público. E dentro desse aspecto, hoje a gente desenvolve projetos culturais, projetos sociais também voltados à comunidade. Normalmente tem uma ligação com o audiovisual, né, e também com um aspecto cultural que a gente trabalha com os artistas da nossa cidade, da nossa região, né? E é quando a gente tem a oportunidade de desenvolver esses projetos. Esse projeto aqui, que ele chama Ponto de Cultura Escola de Mídia Comunitária, é um dos trabalhos que a gente faz. Nele a gente faz um bate-papo, né, inicial, que é esse que nós vamos fazer agora, sobre produção cultural, sobre formação, e depois nós vamos trabalhar com os nossos artistas, né? Aqui a gente está trazendo uma oficina de desenho artístico. Atrás de você está ali o Elenilson Peixoto. Elenilson Peixoto, ele é carnavalesco também na essência, né, Elenilson? Mas ele é artista plástico, ele é desenhista, maquetista, figurinista. Trabalhou na nossa escola de samba de Taubaté, de Boêmios da Estiva, uma cidade alegre, né? Lá da Vila das Graças. Já deu um pulo mais para frente, trabalhou em Jacareí, lá no Luz da Manhã, no Unidos do Álcool, e já foi um pouquinho mais longe, né? Trabalhando em São Paulo, na Águia de Ouro, Gaviões da Fiel, Vai, né? Ele no Corinthians há uns 3 carnavais? 3 carnavais. Porque a Daniela está feliz. Então, tem um trabalho bastante já consistente nesse espaço, né? Nessa área. Atrás nós temos o nosso querido Sérgio Faria e a equipe dele, né? É o Sérgio, a Bruna, a Bárbara e hoje a Bruna. O Sérgio e as bebês, né?
O Sérgio, gente, ele tem um histórico também muito interessante e muito bacana. O Sérgio já trabalhou com o pessoal da Secretaria de Cultura da nossa cidade. Ele desenvolve vários projetos, desde conscientização ambiental, né? Criação de lixeiras que sejam que trazem a mensagem ambiental, produtos também que trabalham com reciclagem, e ele é o responsável por esse trabalho, né? Trabalha com camisetas, trabalha com estamparia, serigrafia, né? Trabalha com elaboração de banners, cadernos, agenda, que mais? Adesivos, panfletos, né? E procura sempre transmitir a possibilidade de a gente trabalhar com esses materiais, às vezes com forma até de recursos baratos, para geração de emprego e renda. Então, é a primeira oportunidade, né, Sérgio? Que está fazendo oficina, assim, sim. Coisa, né? Ele já trabalhou com projetos sociais também na nossa cidade, e agora está expandindo aí as possibilidades, né? Levar conhecimento. E aí nós temos a nossa amiga, a Rosa Pifumo. A Rosa, gente, ela é campeã. Olha, é uma energia assim potente, né? Campeã de dança em vários festivais, né, Rosa? Vários festivais em Moçambique, né? No Brasil. Aqui no Brasil ela tem feito um trabalho de valorização da cultura africana e aproveitando as nossas também danças, a nossa arte, né? E ela vai fazer uma oficina de dança africana aqui com a gente. Nós vamos dançar a Maraventa, né? Que é muito legal. E preparem aí os quadris, porque tira a gente do eixo, né? E a Rosa também tem um outro trabalho que ela faz muito bacana, que é a parte de culinária, né? Hoje nós não estamos trazendo culinária aí, mas a gente deixa essa possibilidade, porque até eu fico com água na boca, porque os dois já experimentaram os quitutes dela e eu ainda não. Eu não tive essa chance, né? Então, na sequência desse bate-papo, a gente vai ter as oficinas culturais. O Luiz Cláudio Daniel é cineasta, diretor de teatro, diretor de cinema, né? Temos vários trabalhos juntos aí. Também trabalha com arte, né? Com bonecos, com produção de chapelaria, também é da área do carnaval. E a Cláudia Mel também é nossa gestora, produtora cultural, também é artista, né? A Cláudia pinta uns quadros aí, não gosta de mostrar muito, mas ela prefere mostrar as imagens que ela faz, né? É a mulher, acho que do Vale do Paraíba, que mais tem produção audiovisual, né? Quem assistiu o Oscar domingo viu que o Brasil perdeu na fotografia, né? O corintiano nosso lá, o Veloso, perdeu na fotografia, mas perdeu para uma grande concorrente, né? Que foi uma cineasta, que é a primeira mulher cineasta a ser premiada com fotografia, né? E ela falou lá que ela só chegou aquele prêmio porque outras mulheres vieram junto com ela, né? E antes dela. E a Cláudia que faz parte dessa representação. A câmera dela aí tem registrado várias manifestações culturais ao longo desses 23 anos. Pessoas até que já não estão mais com a gente, mas que fizeram parte da história da cidade, da história aqui do Vale do Paraíba, né? Então acho que isso é muito importante. Bom, para a gente começar, a gente fala um pouco sobre essa questão da produção cultural, da formação cultural, que eu acho que é muito importante. A gente identificar, assim como nós fizemos enquanto TV comunitária, quem são os potenciais que nós temos. Muitas vezes a gente anda pela cidade
fala, nossa, mas a cidade não tem nada. Como que não tem nada? Você já olhou para o seu vizinho, por passar a linha que tem ali, que está passando um músico tocando uma corneta, ou tirando um som na guitarra? Já parou para conversar com aquele senhor que pinta uma pedra, que nem nós tínhamos lá no próximo ao Centro Cultural Taubaté, o senhor que pintava pedrinhas com paisagens da cidade? Já parou para conversar com aquele artista que colhe uma folha de palmeira e faz um grilo e está aí no semáforo produzindo? Será que ele faz só aquele grilo? Então, os nossos territórios, os nossos bairros, as nossas cidades são ricas culturalmente. Só que muitas vezes as pessoas não enxergam. Até uma vez eu fui numa palestra, disse que as pessoas às vezes preferem colocar uma arte, uma foto de um artista lá, por exemplo, do Elvis Presley, do Michael Jackson na parede de casa, mas não coloca do seu avô que fazia um pote de barro, por exemplo, uma escultura de barro, ou um desenho de um artista da sua região. Então, esse olhar que eu acho que é importante a gente ter, a gente conseguir identificar isso, e a partir disso a gente pode dar força, a gente pode, a palavra potencializar, né? Potencializar. Será que se eu juntar com eles que são técnicos, com vocês que são artistas, todos nós temos um artista dentro da gente, né? Isso não pode dar um caldo legal? Acho que isso é importante. Luiz Carlos Daniel, fique à vontade aí para falar. Pessoal, bom dia. Eu vou falar um pouco para vocês do descobrimento do artista que tem dentro de você e da economia criativa que você pode gerar através da percepção de você aproveitar os talentos que cada um tem. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho talento nenhum, mas a pessoa desenha, sabe trabalhar com uma costura, sabe trabalhar com uma madeira, fazer alguma escultura, ou sabe pintar muito bem uma parede que o cara pinte, já é uma possibilidade dele se descobrir como artista. E a economia criativa, ela está em todos os cantos. Basta a gente começar a olhar e aproveitar o que mais agrada a você e as possibilidades que você tem de desenvolver aquilo. Às vezes, como o André estava falando aí, tem gente que faz pulseira com miçanga, ou se não sai colhendo na cidade grãos que tem de árvores, começa a fazer uma coisa diferenciada e é uma possibilidade de você gerar economia criativa. E às vezes não precisa em tanto investimento, mas sim boa vontade, e aqui eu tenho certeza que se alguém vir com uma proposta de desenvolver alguma coisa aqui, a casa cata e faz o negócio se multiplicar, porque o interesse da gente é que vocês comecem a entrar dentro dessa economia criativa que está aí, na porta de todo mundo, e basta aproveitar as possibilidades. Então cada um se descobre como artista o que gosta. Às vezes hoje vai ter uma aula de desenho, que é uma técnica simples, que o Edenilson vem e passa para a gente. A partir disso pode se desenvolver para pintura, porque ele dá o básico para as pessoas se entenderem como artista. Que às vezes a pessoa fala assim, eu nunca desenhei, não consigo desenhar, e com a técnica dele você começa a desenhar. E tá aí para aproveitar. E o Denilson trabalha, faz maquetes para carnaval, ganha o dinheiro dele do ano inteiro voltado ao carnaval e as festividades que tem, né, Denilson? O pessoal procura por causa do quê? Ele tem o talento de fazer esculturas em isopor, trabalha com reciclagem também, que às vezes não, a reciclagem está aí, basta você começar a olhar de uma outra forma, ressignificar as coisas.
e você começa a fazer uma economia criativa girar. Às vezes uma coisa que você olha e fala assim, pô, eu posso dar um trato nessa peça e eu vou conseguir fazer um dinheiro. E essas oficinas que a gente vem oferecendo é para isso, para despertar, para as pessoas começarem a querer entender. Depois vai um pouco mais para a técnica daí com a Cláudia, que ela vai falar sobre como entrar em projetos, como desenvolver um projeto, como escrever, como fazer uma planilha de projeto. Então o objetivo é esse. Nós estamos trazendo serigrafia. Serigrafia ali tem um campo vasto, enorme. Se você pegar a técnica do desenho e colocar na serigrafia, você começa a desenvolver e através de técnicas simples. O Serginho vem com uma técnica muito fácil, porque o pessoal vende que a serigrafia é uma coisa muito distante da gente, não é muito próximo. E às vezes um pano de prato que você começa a fazer um trabalho em cima, uma pintura, você começa a fazer uma economia criativa. E o Serginho está trazendo essa proposta também para vocês, de desenvolver, de aproveitar os dons que cada um tem, ou se não está ainda apto a esse caminho, você entrar e desenvolver. Aproveita bastante a aula dele, que ele dá uma técnica super completa, super fácil, super acessível também, porque não adianta nada de trazer uma oficina para vocês que depois não dá para desenvolver. E a proposta da gente é essa, de chegar e aproximar vocês da realidade que dá para se desenvolver alguma coisa. A Rosa vem com a proposta de movimentar o corpo. Isso é para o bem-estar do ser humano, porque às vezes muita coisa fica arraigada das pessoas e através da dança você libera isso. E você descobre o seu potencial através da dança. Através da dança você também chega à arte, né, Rosa? E a Rosa também trabalha com os quitutes também. A Rosa veio para o Brasil, mas não perdeu as origens. E hoje o diferencial dela é o quê? O que ela aprendeu quando criança lá, da ancestralidade que ela veio, e ela sempre observou. E ela vindo para um país como o nosso aqui, que tem essa diversidade, para ela foi uma oportunidade dela gerar economia criativa. Sempre que, quando ela veio para cá, né, Rosa? A Rosa agora é enfermeira também, acabou de cursar enfermagem, está entrando no mercado de trabalho, mas o que sustentou ela nesse trajeto até ela conseguir se posicionar na cidade, lá em Taubaté, foi a arte dela. E ela conseguiu fomentar isso através das oficinas, das oportunidades que ela foi abrindo e estudou através das oportunidades e do talento dela. Então vamos aproveitar hoje as oficinas, vamos aproveitar tudo que está proposto para a gente de uma forma simples e objetiva. Agora eu vou passar para a Cláudia, que a Cláudia vai falar um pouco mais sobre a teoria de como fazer um projeto, daí já fica mais voltado para vocês. Oi. Bom, gente, bom dia. Deixa eu começar perguntando aqui, né? Que talentos vocês têm? Porque todo mundo tem talento, né? O que vocês sabem fazer? O que o senhor sabe fazer? Como é o nome do senhor? Ricardo. Seu Ricardo, o que o senhor sabe fazer com as mãos, né? Trabalhos manuais, artesanato, o que o senhor sabe fazer? Caixinha de ferramenta? Madeira? Caixinha de ferramenta com madeira. Então o senhor pode se considerar um artista ou um artesão. Tá? Se alguém falar que o senhor não é, mentira, o senhor é assim. E o senhor? Como é o nome do senhor? Seu Sebastião, o que o senhor sabe fazer? O senhor trabalha as habilidades manuais. O senhor é pintor de... Isso, pinta casa, pinta carro, o senhor tem uma profissão. E também móveis. Pinta móveis. O senhor já pensou em levar a cultura do senhor para um outro patamar? Ó, o senhor Ricardo faz caixinha, o senhor pinta, o
O senhor já pensou em fazer uma sociedade com ele e pintar artisticamente as caixinhas que ele faz? Porque a caixinha que ele faz tem valor. Sem pintura, ela já tem valor. Com pintura, sobe valor. Vocês já pensaram em ser sócio? Faz a caixinha, o outro pinta e vende? Ó, tá vendo? Tem 2 artistas aqui já. E a senhora, tem habilidades? Futebol, acho que eu sei cozinhar. Futebol e cozinhar. Cozinhar é uma arte. Pode se considerar artista, porque quem cozinha bem, né, ele domina a arte culinária. Culinária é arte. Cozinhar é arte. Pode ser sua fonte de renda, né? É uma arte, é uma artista das panelas, igual a Rosa é uma artista das panelas. Ela é artista de muitas coisas, inclusive das panelas. E o senhor? Todo mundo é artista, o senhor é também. Senhor, eu sou novo, tenho 35 anos. Então tá bom, meu parça. Pronto, meu parça. Eu, cozinheiro. Ó, pode fazer sociedade com ela já aí, ó. Não dá? Junto não dá. Ah, então tudo bem, não tem problema. Vai ser concorrente dela então, não tem problema, tem mercado pra todo mundo. É. Também, ó, né? Também, você pode fazer alguma coisa, né? Tem o dom da palavra, você pode fazer alguma coisa, transformar a pregação em arte. Tem sim, tem sim, por que não? Né? Vocês aqui eu sei que tem várias habilidades. Claro, Cid Moreira eu acredito, né? Cid Moreira, ele gravava jingle na radiodifusora de Taubaté. Olha onde ele chegou. E no final da vida ele gravava a Bíblia. E ele gravou a Bíblia. E inclusive um dos trabalhos que mais rendeu, né, frutos diversos para o Cid Moreira foi ter gravado a Bíblia em áudio. Pode falar. Você tem um sonho, nós queremos saber qual é. Pode falar. Ó, depois a gente conversa no particular, que eu quero saber esse sonho. E vocês, que habilidades têm, além de acolher essas pessoas maravilhosas aqui do lado? Escreve projetos, ó, projetista. Isso é um talento. E olha, eu vou falar uma coisa. Tem pouquíssimas pessoas que conseguem decifrar o edital e escrever projetos. Viu? Isso, de fato, é uma coisa que dá trabalho, é difícil e tem um mercado grande para isso. Qual que é o seu talento? Aí isso é bom, é multi-artista. Em algum momento da vida você precisou dessas habilidades para te ajudar no orçamento? É isso. E como bordadeira, tal, você tem grandes chances de participar dos editais de fomento cultural no artesanato, na área de artesanato. E isso é bem bacana. E você? Desenha. Aí, ó, Denilson, leva pra você aí, ó, desenhista. Desenha. Ó, o Denilson fez do desenho a profissão dele e o desenho levou ele para muitos lugares legais. Depois lá na oficina de desenho vai falar mais um pouco, não vou dar spoiler, mas é uma baita de uma arte e às vezes a gente subestima o que a gente faz. A gente faz, guarda em casa, quando muito põe na parede da sala e deixa lá. Tudo que é habilidade que o ser humano possui, Deus não deu à toa, né? Deus não deu à toa, Deus não deu pra gente guardar a habilidade só pra gente. A gente tem que levar essa habilidade para além das fronteiras do nosso quintal, da nossa casa, passar para quem tem interesse em aprender e, né, fazer essa roda da cultura girar de uma forma que seja positiva para todos, de várias formas, como arte-terapia ou como fonte de renda mesmo, enfim, o leque é muito grande.
e as suas habilidades? Olha que bacana. Tem muita gente ganhando dinheiro com stand-up, de repente aí, ó, né? A sua, né? O artista de teatro, né? Artista de comédia. Tem um grupo em Taubaté que é muito legal, que já funciona há mais de 20 anos, que é o Plantão do Riso. Eles vão para os hospitais, eles vão para os asilos, eles vão levar alegria para as pessoas e são artistas maravilhosos. Então você faz arte também e acho que tem muito a ver com a sua carinha. Eu acho que ele tem carinho de quem gosta mesmo de ajudar o próximo. Faça da sua arte uma ferramenta bacana para isso. E você? Qual é a sua habilidade? Eu escrevo poesia. Ó, já temos aí uma pessoa das letras, o literato, o poeta. Então, aí ó. Então você também é um candidatíssimo a conseguir leis de fomento para a sua arte e você poder fazer o que a gente está fazendo aqui, ó, da oficina, né? Oficina para pessoas que de repente não podem ter o material ali, mas com o fruto do seu trabalho, você pode, com leis de fomento, trazer o material também, você pode fazer um monte de coisa com as suas habilidades. E as suas? Ah, sabe? Esse povo não sabe fazer alguma coisa. Não, mas você sabe fazer. Olha, que legal, e você de qual região? Eu sou nordestina. Gente, esse teu mercado aqui. Aí pronto, aí ó, leva que você é essa, ó. E ela é uma ótima compradora. Ótima compradora, ó. É arte? Ó. Você pode fazer, mas você sabe de uma coisa? Eu vou falar uma coisa pra você. Quando a gente faz um edital, que a gente precisa adquirir produtos, por exemplo, essa oficina aqui, a gente precisou adquirir os materiais para a oficina do Serginho, a gente precisou adquirir materiais para a oficina do Denilson, e saber comprar é uma arte, sim. Senão você compra errado, paga mais caro, né? Quando eu vou fazer compra da casa de passagem, eu levo ela. Pois é, saber comprar, a gente não sabe comprar, a gente precisa levar os artistas. Denilson, que tipo de papel que é? Que tipo de caneta que é? Serginho, qual que é a tinta? Nós não sabemos. Saber comprar é uma arte. E se a gente fosse comprar, a gente ia comprar errado, pagar mais caro, Eu não vou ajudar. não ia servir. Nem juro. Então, né, saber comprar também, ó, dá para fazer parceria com todos os aqui, ó. Todos os aqui vão precisar, né, de comprar material. Olha, quando a gente faz edital, a gente faz planilha de custo. A gente faz planilha de custo e a gente tem que fazer previsão futura. O que é a previsão futura? Eu estou fazendo o edital hoje, mas ele vai ser para ser executado ano que vem. O dinheiro não chegou na minha mão ainda, porque demora um tempo para chegar, mas eu já tenho que apresentar o edital com o custo, então eu tenho que fazer previsão de futuro. Quer ver gasolina, que é um negócio que sobe do dia para a noite. Eu tenho que prever o custo da gasolina no ano que vem. Né? Papel, que é uma coisa que os meninos ali trabalham bastante. Papel também é um negócio que sobe todo dia o preço. Eu preciso prever, fazer uma previsão futura, porque senão eu ponho o preço de hoje, ele sobe. Quando chegar o dia de eu receber o dinheiro e comprar as coisas para fazer a minha oficina, o papel não custa mais aquilo. Eu vou tirar dinheiro da onde? Porque eu tenho que seguir a planilha à risca. Então eu tenho que botar margem, né? Eu tenho que botar gordurinha, tem que pôr. Tem que pôr, senão você vai ter que tirar do seu bolso para fazer a oficina. Então saber comprar é uma arte. E você? Gosto de cantar. Temos uma cantora. Temos aí um talento para música, que pode fazer parceria com um monte de gente. Vamos lá, na oficina ou na feira de artesanato que o seu Ricardo estiver fazendo caixinha, pode ter aí uma atração musical, né? Então, cantar, ensinar a cantar, você também pode participar como cantora, como oficineira de canto, de repente montar um coral aí com essa galera aqui. Vai pensando.
Eu vou botar um monte de minhoca na cabeça de vocês, aí depois vocês veem o que vocês vão fazer. Quem cansa os males espanta. Pois é, aí ó, né? E anima a galera, né? Então, o que primeiro a gente precisa entender? Eu não vou nem dizer descobrir, porque descobrir vocês sabem que vocês já responderam para mim. É entender. A gente precisa nos entender como seres humanos artistas. O ser humano ele é criativo, né? Como a gente fala, né? Vou de novo citar aqui a palavra de Deus, chamar a palavra de Deus para mim. Deus fez a gente racional, a gente pensa, a gente tem esse poder de pensar, de criar. Então, quando a gente fala, fulano se vira nos 30, ou se virar nos 30 é uma das melhores coisas que existem. A gente tem que descobrir o artista que habita em nós, a gente tem que ser criativo. Pois é, temos dons, exatamente, temos dons. Só que a gente tem que entender que dom é o nosso. A gente tem que entender isso que a gente recebeu, e a gente não recebeu só recebi. Deus está lá, ó, dei lá para ele o dom. Tá, e ele não vai fazer nada com o presente que eu dei para ele? Tem que fazer. Tem que fazer. Eu dei o dom, eu dei lá a habilidade, eu dei criatividade, eu dei inteligência. Esse povo tem que saber usar, ué. Eu não tenho para ficar parado. Né? Pensa Deus lá olhando. Esse está usando legal o que eu dei para ele, mas aquele ali não está fazendo nada? Né? Então a gente tem que usar a habilidade. Tem que desenterrar. E aí eu digo para vocês, são habilidades que vocês têm, desenvolveram ao longo da vida. Perguntinha básica, vocês usam essas habilidades? Só quando convém, né? Preciso usar, gente. Preciso usar. Pensa como seria a vida, né? Se a gente usasse todas as habilidades, todos os dons que a gente recebeu. Ia ser bacana, gente. Nós precisamos fazer isso. Eu vou mostrar para vocês. A gente tem um amigo, e eu cito esse amigo toda vez que eu vou falar de economia criativa, de habilidades e de fazer vida boa com o que Deus deu para nós. A gente tem um amigo em Taubaté, o nome dele é Fernando Bispo. Vocês já viram ele? Já ouviram falar dele? Vocês conhecem Fernando Bispo? Ele é esse cara aqui, ó. Esse é o Fernando Bispo. Esse é o Fernando Bispo. Alguém aqui já deve ter visto o Fernando Bispo. O Fernando Bispo, ele é um cara. Parece um humano que vai. Esse é o Fernando Bispo, ele está aqui trabalhando com reciclagem. Ele é um dos artistas mais importantes. Se ficar escuro, pode mexer. Ele é um dos artistas mais importantes que temos. Ele tem. Desconhecido. Eita! Olha aí. Ô Fernando Bispo, tá me sacaneando, filho? Aqui, esse é o Fernando Bispo. O Fernando Bispo, ele tem uma história muito legal. Eu vou começar falando como é que a gente conheceu o Fernando Bispo. O Bispo é um cara, ele tem pouca, vamos dizer, ele não conseguiu terminar os estudos, tá? Ele não conseguiu terminar os estudos. Mas ele sempre foi um menino habilidoso. Sempre foi habilidoso. E ele sempre foi muito bom com artes. Ele sempre foi muito bom com desenho, com pintura. Ele sempre foi muito bom com trabalhos manuais de toda espécie. E um dia ele foi convidado para dar aula de artes numa escola de um bairro bem longe da periferia lá de Taubaté, para crianças bem humildes. Humildes a ponto de não ter um sapatinho no pé para ir na escola. Humildes a ponto de precisar da merenda escolar como única refeição do dia. E ele foi convidado para dar aula de artes nessa escola. Aí ele pensou, poxa vida, como é que eu vou dar aula de artes? Porque para dar aula de artes eu preciso de tinta, pincel, caneta, lápis de cor. E as crianças não têm o que comer. Imagina se eu vou pedir uma caixa de lápis de cor. A criança não vai trazer. Eu vou dar aula com o quê? Primeiro que ele
usou o bom e velho, uma coisa que você não precisa ter dinheiro para fazer, né? Ele começou a usar carvão para fazer as crianças desenhar. Então ele levava carvão da casa dele e as crianças começaram a desenhar com carvão. Só que criança é colorida, criança quer pintar, né? Se fizer só desenho em preto e branco, não tem muito interesse para criança. E aí, o que ele pensou? Ele falou, puxa vida, eu preciso arrumar um jeito de fazer alguma coisa para as crianças poderem pintar, né? Porque a escola não tinha, as crianças menos ainda. E aí, como ser criativo, inteligente, usando o dom que ele recebeu, ele falou, já sei, eu vou fazer lápis de cor dessas crianças. E foi nessa aluna que a gente conheceu ele. Um dia a gente estava indo fazer uma gravação num lugar, num bairro distante também, meio deserto, estava para nascer um loteamento nesse lugar. Então era um escampadão escuro e o nosso carro quebrou bem na encruzilhada desse lugar escuro. E aí a gente ali com o carro parado de noite, a gente acabou de sair desse evento, era cerca de quase 1h da manhã, e do nada, daquele breu, sai um homem, né? Vocês viram que ele é um homem, que ele tem um rastafari bonito, grande, até aqui embaixo. Sai no escuro, com um saco na mão e com um machadinho, um negocinho de raspar, um raspadorzinho na outra, oferecendo ajuda. O que aconteceu com o carro? Posso ajudar? A gente olhou naquela momento, moço, não tem nada aqui, sabe o que é nada? Nada, só mato escuro. Da onde o senhor saiu? Ele falou, eu estava ali trabalhando. Mas trabalhando, moço, 1h da manhã nesse breu, você está trabalhando aonde? Ele falou, não, eu reciclo materiais. Ah, o senhor recicla materiais. O senhor estava reciclando essa hora, né? Nesse escuro. Ele falou, não, eu estava ali pegando cera colorida derretida. Ah, o senhor estava, o que o senhor faz com cera colorida derretida? Eu faço lápis de cor para as minhas crianças da escola. Aí que ele contou pra gente como é que era a história dele. Aí o que ele fazia? Ele pegava cabo de vassoura, cortava em pedacinhos. De novo eu esqueci de trazer, eu estou trazendo lápis de cor dele que a gente tem. Ele cortou cabo de vassoura em pedacinhos, furou com a furadeira, derreteu a cera colorida que ele achava na rua e colocou dentro. Ele fez lápis de cor para as crianças dele com cera colorida. Ele achava por aí. Ele ia nos lugares onde as pessoas põem vela, a vela derrete, ele lá raspava a vela. Quando não tinha cor, ele punha corante de pozinho, corante alimentício que a gente usa para fazer glacê de bolo. Fazia a vela ficar colorida, aquela cera colorida, ele enchia os lápis de cor e levava as crianças na escola. Foi assim que a gente conheceu o Fernando Bispo. Hoje, uma caixa de lápis de cor feita pelo Fernando Bispo, né? E ele não se entendia artista, ele se entendia um reciclador, um cara que trabalhava com reciclagem. A partir do momento que ele se entendeu artista, tem aqui, ele começou a fazer arte com reciclagem. Ele tem algumas coisas que são carro-chefe do trabalho dele. Ele passa nas caçambas em lugar que tem construção, geralmente tem resto de madeira, toquinho de caibro, esses toquinhos. Ele faz fogão de lenha com esses toquinhos e ele vende. Ele usa gravetinho, ele usa tudo que pode imaginar de material reciclado. Prego enferrujado, prego enferrujado, ele faz, tinta de ferrugem. Deixa eu ver se eu acho. Acha os pregos pra rua aí, coloca lá no balde, fica aquela cor de enferrujado naquela. Ele usa para atingir tecido, fazer chassi de tela. Ele pinta em tela, só que o fundo da tela não é branco, é cor de ferrugem. Ele trata o pano com a ferrugem dos pregos. Ele faz uns negócios muito loucos, gente. É impressionante. Eu gosto de usar o Fernando Bispo como exemplo. Ó, eu tenho uma aqui. Deixa eu ver aqui. Claudinho, você quer aproveitar e falar? Fala que eu vou achar aqui. A Cláudia falou a respeito aqui da gente se entender quanto artista. Esse artista Fernando Bispo, ele é um artista da rua mesmo, de essência. Ele foi buscar
na história dele, conversando com os pais, as coisas, né? Essas lembranças, que ele tinha um ancestral, né? Um antepassado que era artista. Quem já ouviu falar de arcebispo do Rosário, né? Que hoje é considerado um grande artista do nosso país depois que ele morreu. O arcebispo do Rosário, ele foi considerado louco, foi internado lá em Jacarepaguá, no manicômio, né? E lá toda a roupa que ele ganhava, ele desmanchava a roupa, né? E fazia linhas com as roupas. E isso ele pegava, por exemplo, cadeira, ele pegava e enrolava aquela linha na cadeira, então ele fazia um móvel diferenciado, ele fazia estandarte com as linhas, as roupas que ele dava, tudo que davam para ele assim, ele transformava em arte. Aí hoje, por exemplo, trabalhos do arcebispo do Rosário, eles estão nos grandes museus aqui do Brasil, mas também estão para fora. E foi uma das grandes discussões sobre o processo, né? De acabar a questão do manicômio, que era forçado, que era aquela coisa do choque, aquelas coisas, né? E trabalhava a questão da arte, terapia, né? O trabalho de Lisa da Silveira também. Foi a partir dessa resistência do arcebispo do Rosário. E ele é parente do bispo, o Fernando Bispo Mário Taubaté é parente do arcebispo, né? Então ele foi, na minha história, na minha família, alguém foi artista, também posso ser artista. Exatamente. Né? Aquilo, a Cláudia falou para você, né? A questão da culinária, né? Por que os nossos pais ensinaram a gente a fazer comida? Eles aprenderam com alguém. Para a gente sobreviver, certo? Mas alguém ensinou essa arte para eles e então a gente tem, acho que a geração a geração a gente transmitir esse conhecimento, né? Aprimorar. Às vezes às vezes a gente fala assim, puxa, uma polenta que a minha avó fez era um negócio tão simples, né? Mas quantas pessoas não querem comer uma polenta boa aí? Né? Então é isso daí. E ainda falando do bispo, gente, quando a gente fala que a nossa melhor matéria-prima é o olhar, é enxergar naquilo que ninguém está usando mais uma possibilidade. E é o que o bispo faz. Olha, eu vou mostrar uma foto de para vocês. O bispo, como ele gosta muito de criança, né, ele faz muita coisa, ele acredita, ele aposta muito na infância. Ele faz brinquedo com os carros, com tudo que ele acha. Olha aqui, ó, vou mostrar para o senhor. Tá vendo, ó? Resto de calculadora velha, quebrada, celular, peça de carro, tudo ele usa. Aqui ele está fazendo um carrinho. Ó, a oficina dele, ó, cheio de badulaque que ele acha no muro. Ele olha aqui, ó. Ele está fazendo carrinho, ele faz foguete, faz avião, faz boneca, faz robô. Tudo com, ó, sucata. Tá vendo na mão dele, ó? E ele faz umas coisas maravilhosas, olha. E ele vende tudo. Se ele chega numa... Porque assim, tudo que ele faz também tem uma coisa, é inédito, é exclusivo. Não existem 2 carrinhos, 2 foguetes, 2 aviões feitos iguais. E qualquer feira que ele vai, ele vende tudo. Ele vende tudo. Olha a mão dele, tá cheio de... Ele tá fazendo, ele tá construindo um caminho. Ele, ó, se vocês forem em Taubaté, tudo quanto é caçamba, vocês acharem um homem preto com rastafari até a cintura dentro da caçamba, procurando coisa, é o Fernando Bispo. Ele, e uma coisa, hoje ele é contratado para dar oficinas no SESI, no SESC, a Secretaria de Estado da Cultura vem em Taubaté, busca ele, leva ele e um monte de sucata para ele ensinar nas escolas, as crianças a fabricarem seus próprios brinquedos. Ele vende, além do que, ele pinta. As pessoas buscam a pintura dele também, os quadros dele. Ele já expôs em vários lugares do mundo.
E ele faz pintura naif com resto de tinta, ele não compra material. Ele passa nas obras pedindo, olha, sobrou tinta. Sobrou tinta. E ele mistura tinta latex com tinta acrílica, com tinta óleo. E hoje as obras dele são avaliadas, muito bem avaliadas. Tem obra dele em galeria importante e ele fabrica até o chassi da obra. Ele usa terra, ele faz obras em relevo, ele mistura terra com cola e faz uma maçaroca de papel machê, até que tá papel machê, usa terra e ele faz o chassi da obra dele e relevo e pinta em cima. Ele usa areia, ele usa folha, ele usa graveto e a obra dele é valiosa. Hoje, se a gente for comprar um quadro dele assim, tipo 5 mil, 10 mil, você vai falar, pô, mas o cara pintou com barro. Tudo bem que ele pintou com barro, ele teve a ideia, a criatividade de pintar com barro é que deu valor para a obra dele, não é o barro, é o que ele fez com o barro. Então, por que eu estou falando isso para vocês? As habilidades de vocês valem dinheiro. Vocês podem viver bem, ter uma casa, ter um veículo, né? Ter uma roupinha legal, poder ter um dinheirinho para passear, usando os dons de vocês, as habilidades de vocês. O bispo, ele é o chefe de família, ele sustenta a casa dele com isso. Ele não tem outra profissão. Ele sustenta a casa dele com o que ele acha na rua e transforma. Usando o quê? Inteligência, dom, habilidade. Ele acredita nele. Né? Ele tem um olhar sobre as coisas. Ele acredita no que ele faz, ele acredita nele. E essa crença, ele tem casa própria, ele sustenta a casa dele, os filhos, a esposa. Né? Ele investe, ele paga as contas, ele come, ele passeia, ele vai, ele viaja, ele vive, vamos dizer aí, ele vive de coisas que ele acha por aí e que ele transforma. Entendeu? E se ele faz, vocês podem fazer também. Né? Se ele faz, vocês podem fazer também. Agora nós vamos falar um pouquinho para a galera aqui da casa. A gente vai falar um pouquinho de edital de fomento, né? Bom, vocês podem participar de editais culturais, municipais, estaduais, federais, né? A casa pode ser um ponto de cultura, a casa aqui pode ser um ponto de cultura, desde que vocês ofereçam atividades culturais aqui com frequência, com continuidade. Porque não, tipo, uma vez por mês alguém vem aqui e faz uma coisa. Não, tem que ter continuidade. Vocês tendo continuidade de atividades culturais aqui dentro, vocês podem transformar a casa num ponto de cultura. Né? Se vocês trabalharem em rede com outras casas, com outros lugares que fomentam cultura, vocês podem ser pontão de cultura. E vocês podem participar de editais específicos para o pontão de cultura e ter recursos para manter a casa, manter as oficinas culturais, fazer arte-terapia, enfim, isso existe, tá? As secretarias que vocês estão, né, mais atrelados a elas, que é Secretaria de Ação Social, Desenvolvimento Econômico, de Direitos Humanos, vocês podem participar dos editais e politicar verbas, inclusive de custeio para as despesas da casa. Tá? O Legislativo, toda a Câmara Municipal, geralmente no mês de setembro, os vereadores têm verba de gabinete, que chama emenda impositiva. Vocês podem ser candidatos à emenda impositiva, tanto da área social, como da área de direitos humanos, como da área cultural, se vocês mantiverem aqui atividades culturais constantes, que pode ser oficina de corte e costura, pode ser de pintura, pode ser de desenho, pode ser de música, de dança, enfim. Mas eu monto uma salinha aqui com aula de violão, pronto. Se você tem aula de violão pelo menos 2 vezes por semana, ok.
Então, vocês podem participar e devem participar. Porque é o seguinte, esses valores, eles são valores advindos de impostos. Toda verba pública que vai fomentar edital é dinheiro de imposto. Então, esse dinheiro de imposto tem que retornar para a sociedade. Ele tem várias formas que a gente chama de linhas de fomento, linhas de edital, que é a forma que esse valor volta para a sociedade. Né? Então, assim, fiquem atentos aos avisos de editais. Ah, eu não fiquei sabendo, já venceu. E a gente tem que procurar. Se a gente não procurar, o edital não vem aqui. O edital não vai lá na gente. Então, mantenham sempre, né, nos computadores da casa, o contato direto com as secretarias municipais, com as secretarias estaduais, com ministérios, o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério da Agricultura, se vocês fizerem horta, fizerem alguma coisa aqui, né? Mas Ministério da Cultura, Ministério dos Direitos Humanos, né? Sempre tem editais e que vocês estão aptos a participar. O que acontece? A primeira coisa para a gente participar de um edital é saber que eles vão exigir toda a documentação possível e imaginável da casa, da entidade ou da pessoa física. Porque os editais eles podem ser pessoa física, jurídica, MEI, associação, coletivo, cooperativa, né? Todas essas modalidades, né, podem participar de editais e devem, né? Porque se não for para vocês, vai ser para outro. Então, se vocês fazem um trabalho bacana que precisa de dinheiro para manter, por que não? Né? Por que não? E outra coisa, os editais eles são elegíveis pelo valor, constância e importância dos projetos, das ideias. Então, assim, vocês vão concorrer, né? É um certame. Vocês vão concorrer com outros projetos e vence melhor. Então, é uma banca de pareceristas que vão julgar esses projetos. Só que, às vezes, o que conta mais é a documentação em dia. Né? Às vezes, o que conta mais é a documentação em dia. Para quem é MEI, você precisa ter no mínimo 2 anos de MEI. A casa aqui é nova, né? Vocês falaram que a casa é nova. Tem editais que, se você tem toda a documentação regularizada, você não precisa ter necessariamente 2 anos. Mas aí vocês têm que ler o edital. Se ele tiver pedido no mínimo 2 anos, né? Porque eles pedem uma constância, aí vocês têm que esperar ter 2 anos de projeto para começar a participar. Mas de emenda impositiva, de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, vocês já podem participar. A casa é nova, mas na verdade então beleza. Então, como a BRAP, vocês podem participar. Como a BRAP, vocês podem. O que é importante? Manter a vida fiscal da casa lisa. Porque certidão negativa de débito de tudo que você pode pensar e imaginar. Certidão de algumas entidades, no caso de vocês, talvez ação social, tem alguma certidão específica, direitos humanos, né? Enfim, nós, Rede Cidade, a gente tem várias certidões para a gente poder participar, porque a gente já saiu da esfera de ser só uma OCIP de comunicação. Hoje a gente atua na área social, a gente atua na área cultural de várias formas, a gente atua na área dos direitos humanos, a gente atua na área da pessoa com deficiência de várias formas. Então a gente já extrapolou aí o território da comunicação social. Né? A gente faz isso e mais um monte de coisa. Né? Por isso que a gente está aqui, né, batendo esse papo com vocês. Então é isso, olha, eu não vou esmiuçar muito no edital, porque a gente tem várias oficinas para fazer, né, e a gente tem tempo para executar cada uma, mas a ideia é só plantar essa semente de que todo ser humano é capaz, ele precisa só ter um olhar sobre o que ele tem de habilidade e começar a usar essa habilidade em favor, né, em favor da gente mesmo, da nossa família, das pessoas, né, do nosso meio. E no caso da casa aqui, só dar esse start de olhar para tudo. Ah, mas vocês não estão atrelados só ao social. Se você tem uma visão periférica e olhar em volta,
vocês podem participar de muito mais coisas que vocês são aptos a participar, mas às vezes fica só aquela coisa do social, né? E não. E dizer que nós estamos abertos. Pode falar de dentro. Acho que é importante vocês, enquanto gestores, entidade, né, associação, nós temos plataformas, como é o caso da plataforma Prosas. Vocês conhecem? Prosas? Isso é importante. O Prosas, você cadastrou um e-mail lá, vamos supor, da associação. E lá tem conforme você vai cadastrando, você vai colocando o perfil das temáticas que vocês trabalham. Por exemplo, assistência social, meio ambiente, cultura, educação, formação. Qualquer edital que sair no país, você vai receber no seu e-mail. Inclusive o privado. Qualquer edital privado, edital de empresas, né? Você tem aí os Minas, Cargill, Vale, aqui na nossa região tem Banco do Brasil, Petrobras. Itaú, vocês podem participar de tudo isso. Então, essas possibilidades já te ajudam. Outra, cadastrar também nas plataformas do governo. Você tem lá o cadastro no governo do estado de São Paulo, por exemplo. Você faz o cadastro, você tem acesso ao Programa de Ação Cultural, que é o PROAC. Então, quando sai editais do PROAC, você recebe essa informação. Quando sai editais, por exemplo, do Programa Nacional Aldir Blanc, que é agora que está, que é a PNAB, também você tem acesso à informação, né? Então, aonde que eu vou procurar? Você cadastrando nos lugares certos, né? E lógico, também ficar de olho, né? Porque você tem sempre assim, eles promovem hoje capacitação, lives para poder explicar como que vai ser, às vezes as lives até para discutir como que os agentes querem que o edital sejam aplicados, né? Porque nós estamos aqui no interior que nós não podemos participar de uma live da Secretaria de Cultura e Indústria e Economia Criativas do Estado de São Paulo, que vai decidir como trabalhar, né, os recursos dentro do território. Por exemplo, eu sei que o Germano é do hip hop, né? Esse ano não tivemos edital para o hip hop. Por quê? Faltou o povo do hip hop participar e pressionar o governo a ter edital específico, né, para o hip hop. Eles fizeram um edital para as periferias, de forma geral, né? Mas sim, já chegamos a ter edital exatamente para a cultura hip hop. Então é interessante a gente estar sempre participando e atento a isso, porque é onde surgem as oportunidades, né, Claudinha? É isso, né? É verdade. E às vezes, mas eu tenho um projeto. Puxa, o meu projeto é de assistência social. Aí aparece um projeto de cultura. Não dá para você adaptar ele, não dá para você readequar a situação? A gente pode juntar as habilidades para poder participar. Eu vou dar um exemplo para você com a gente agora no próprio PNAB do Estado. Nós já desenvolvemos em Taubaté a Mostra de Cinema Independente de Taubaté. É só para realizadores taubatianos e do Vale do Paraíba, e é uma mostra livre. A pessoa pode mandar o filme curta-metragem lá para a gente, de todo tipo de assunto. Apareceu um edital desse do governo do estado que não tinha para o audiovisual. Se fizeram isso para a gente também, não tinha para o audiovisual. Mas tinha lá para valorização da diversidade da comunidade LGBT. E o que nós fizemos? Pegamos um projeto que era de uma mostra livre de cinema e transformamos ele num projeto para a gente fazer uma mostra de cinema da diversidade. As artes a mesma espinha dorsal, coisa, mas o edital pedia uma coisa específica, a gente trabalhou a questão específica e apresentamos ele. Estamos esperando esse edital, está por perto agora, já começaram a sair, espero que a gente consiga. Então, para fechar, gente, é só dizer isso, né, que vocês podem participar de vários editais, é só vocês adequarem os projetos, os processos. E a gente falou bastante de verba pública, mas lá no Prosas, como o André falou, lá tem bastante empresa privada que tem Fundação Cultural Banco Brasil, Fundação Boticário,
enfim, e Petrobras e tantos outros, eles também... Nestlé, que está aqui pertinho de vocês, lança edital e vocês podem participar sim. Tá? Vou dar um exemplo. Nós somos uma emissora, né, de comunicação, a gente virou para várias coisas, mas nós não somos restaurante, nós não somos pensão, não somos iFood, não somos nada disso. Mas a gente já aprovou projetos culturais em cima da culinária local e regional. Então, quer dizer, mas vai fazer um edital de comida, vocês não são restaurante. A gente não é restaurante, mas a gente sabe o valor cultural que tem a comida regional. Né? Então, até a colega falou aqui, né, do Nordeste. Deixa eu fazer só um complemento. A planilha é muito importante, a planilha está falando com o projeto. Então, quando pensar em fazer um projeto, já pensa na planilha também, porque hoje em dia eles cruzam muitos os dados que você está falando ali, se você fala que vai fazer tantas interseções, depois na planilha você faz um negócio pela metade, não bate com o projeto. Então tem que tomar muito cuidado com isso, o que é custo, o que é fomento, custeio, então tem que entender bem isso para você fazer um projeto que seja de fácil entendimento, porque às vezes quem olha a planilha não vê o projeto. A planilha vai e depois uma outra pessoa dá uma outra visão do que é o projeto com a planilha. Então é muito importante a planilha para um bom projeto, para poder andar também e você não chegar na metade, você não conseguir cumprir o projeto, porque você fez uma planilha pela metade. Então, se é 50 mil reais, é 50 mil reais para o projeto, não tem de onde você tirar depois. Então, pensa nesse detalhe que é muito importante. Tudo que tiver dentro do seu projeto está dentro da planilha. Vamos lá para a oficina de desenho? Vai ser a primeira? Vai ser desenho? Beleza, vou passar a desenhar agora. Botar as habilidades para funcionar. Obrigado, pessoal. O projeto foi aprovado no edital LPG 24 de 2023, promovido pela Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, a TV Cidade Taubaté, com o apoio do Ponto de Cultura Escola de Mídia Comunitária, do Coletivo de Cinema da Cidade, Alfa Produções, Quilometrarte, Felício Neto e Caipira Filmes. É gerenciado pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal.